Senhor, se não fosse o perdão do Senhor por completo, nós não estaríamos aqui nem teríamos o direito de estar falando alguma coisa. É a justiça de Deus que nos justifica. Aleluia. Eu vou deixar a reflexão à igreja, uma passagem que se encontra no livro de Provérbios, versículo 20. Você que adora acompanhar a palavra do Senhor, livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Glórias a Deus, sem delongas, capítulo de Provérbios 4, versículo 20, vai nos dizer: Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos inclina os teus ouvidos, jamais os perca de vista, guarda-nos no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Aleluia. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nós vemos palavras sábias de um grande homem que foi necessário, através da experiência da própria vida, para ter noção de como as coisas realmente funcionavam. Nós vamos ver que Salomão tinha todo motivo de pedir qualquer coisa diante de Deus. Por ele ser filho do rei Davi, muitos podiam pensar, da mesma forma que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Salomão tinha tudo para conseguir o favor também de Deus. Nós vemos que Salomão, diante de tantas coisas que ele já tinha, que ele já podia receber, ele se preocupa em pedir sabedoria. E nós vamos ver que Deus fica tão admirado por Salomão pedir sabedoria para poder entrar e sair no meio do povo, que Deus não só concede sabedoria a este homem, mas Deus ainda lhe concede mais riqueza. Nós vamos ver que a sabedoria a qual Salomão havia recebido fazia ele ter conhecimento até mesmo das espécies de planta do campo, todo tipo de animal. Salomão teve capacidade de discernir entre uma disputa de duas mães qual era a mãe verdadeira. Porque quem conhece a palavra, as mães discutem, né? Eu sou a mãe verdadeira, a outra também dizia, mas sabendo que uma havia dormido e havia dormido sobre aquela criança, e por depois ver que aquela criança estava morta, troca as crianças. É interessante, irmãos, que quem de nós teria capacidade e a lógica, o raciocínio rápido, como aquele homem teve, por permissão da misericórdia de Deus, de pedir uma espada? Já que uma fala que é mãe, a outra fala que é mãe, vamos cortar a criança ao meio e cada uma fica com a criança. E a palavra mostra que a mãe verdadeira abre mão da criança para que a outra pudesse ficar com ela. Então assim ele se percebe quem era a mãe verdadeira. O que chama a atenção, irmãos, que diante de tamanha sabedoria, é tremendo, esse homem veio também a sofrer danos na sua vida. Não é porque, como seu pai Davi era um homem segundo o coração de Deus, não estava sujeito a cair em tentações, em pecado. Nós vemos que ele foi levado às circunstâncias por talvez estratégia de casar com tantas filhas de reis,
foi se levando a ponto de que essas mulheres controlaram a sua vida. E é tremendo, irmãos, que Salomão, mesmo depois de tudo que ele havia feito, pecado, permitido que deuses pagãos viessem estar no patamar dentro de seu coração, no final de sua vida, quando já está mais velho, este homem começa a ver que a vida não tem total sentido, dependendo da forma que você viver. Ele começa a dizer que tudo que o ser humano vem correr, lutar e fazer é vaidade. Nós vemos que até então os seus olhos se abriram e ele enxerga que o homem é como uma folha seca, lançada ao ar. Hoje é uma flor, ela pode desabrotar, ela pode vir brotar, mas amanhã ela pode vir a murchar. A nossa vida é passageira. E é tremendo, irmãos, porque quando nós vemos falar de maturidade, esse homem ele não se preocupa só em manter essa sabedoria com ele. Nós vemos que através das cartas, através da mensagem do livro de Provérbios, a maioria dos capítulos, a forma que aquele homem via a vida e se preocupava em alertar é tremenda. Porque vemos que ele diz: filho meu, dê atenção às minhas instruções e aos conselhos, inclina os teus ouvidos, jamais os perca de vista, guarda-nos no mais íntimo de suas entranhas. É interessante, irmãos, porque quando a palavra fala em entranhas, porque no passado o ser humano acreditava que muito do centro das emoções vinha da parte dos intestinos, da parte do estômago, porque dependendo da emoção, a gente sabe que dá aquele frio na barriga. E vamos ver que logo a mais, quando Jesus Cristo veio, nós vamos ver que Jesus mostra que as emoções vêm do coração humano. E é interessante que ele ainda diz: pois são vida para quem os encontra, e saúde para todo o seu ser. A Bíblia vai falar que um certo rei, por ele ser jovem, ele deixa de dar ouvido aos anciões e começa a dar ouvido aos seus colegas, aos seus amigos, talvez por pensar que os anciões eram ultrapassados, já não tinha mais a forma de pensamento e as coisas estavam atualizadas. Quantos de nós já ouvimos isso? Eu não vou dar ouvido a um idoso porque ele não tem nada a me ensinar. Vamos ver que até certo tempo atrás um homem veio dizer que a Bíblia devia ser atualizada. Então veja a preocupação de dar ouvido àqueles que talvez já presenciaram experiências. E é interessante que quando Salomão fala isso, me faz lembrar o Salmo 1. Quando nós pegamos o Salmo 1, do versículo 1 e 2, vai dizer: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem irá se assentar na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei irá meditar de dia e de noite. Aleluia, glórias a Deus. É interessante que Salomão não só instruindo, mas na prática ele sabia que o homem que entregasse o seu coração e se prestasse os seus ouvidos a ouvir a voz do Senhor, aquilo seria a vida plena que um ser humano necessita, a ponto de gerar saúde para todo o seu ser. E é interessante que Jesus fala em Mateus capítulo 2, eu acho que é capítulo 2, são tantas passagens. Mateus capítulo 2, Jesus vai falar que também complementa a palavra do Senhor. Mateus 12. Aleluia.
você. Eu estou confundido. É 12:34, irmãos. Foi mal. É porque o capítulo é grande. Mateus 12:34 vai nos falar assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras será absolvido e pelas suas palavras serão condenados. Olha a advertência que Jesus Cristo estava dando a quem? Jesus Cristo estava dando naquele momento aos fariseus, que seguiam e criticavam ele usando a palavra de Deus. E Jesus olha, vocês estão falando coisas boas, mas ele conseguia ver o íntimo do ser humano, a ponto que Jesus fala, dentro do seu coração procede coisas más. E é interessante que a mesma palavra, Jesus também diz que se os seus olhos são bons, bom é o seu corpo, mas se os seus olhos são maus, em trevas seu corpo também estará. Então vemos a preocupação lá atrás de Provérbios que o sábio Salomão deixou dizendo: afasta para longe a boca das suas palavras perversas, e não permita que os seus lábios pronunciem qualquer mentira. Olhe sempre para a frente, mantendo o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sempre as suas escolhas e sobre o caminho por que andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Palavra do Senhor. Aleluia. Então vamos, sempre que puder, como muitos do ditado falam, é melhor ouvir do que falar. Então vamos sempre estar pedindo ao Espírito Santo que nos mostre o caminho a ser guiado, o caminho que devemos ser levados. Sempre que puder ouvir conselhos, mas também não é qualquer conselho, como o Salmo 1 diz, nós estarmos dispostos a deixar o nosso coração ser trabalhado para a glória de Deus. E para findar, como ontem citou uma palavra que eu acho tão tremenda, se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, rapidinho. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar o que lhe recrutou para a guerra. Aleluia. Nós vemos o conselho de Paulo a Timóteo. Muitos aqui vão pensar, mas esse conselho era porque ele estava para ser pastor. Não, é para todos nós que fomos alistados nessa guerra, que devemos deixar que o nosso coração não perca o objetivo e o foco, mas venhamos continuar alicerçados na pedra firme que é Jesus Cristo, porque podemos continuar mantendo a nossa vida dentro da boa e perfeita vontade de Deus, fazendo e não nos envolvendo em outros negócios da vida, mas mantendo o foco, pois aquele que nos chamou necessita de nossos trabalhos, aleluia, necessita da nossa boa vontade, o nosso coração entregue para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra, a glória de Deus. Neste momento, vamos escutar o irmão Elias, louvando e exaltando o nome do Senhor.